Boa noite a todos. Boa noite. Nesse ano, se completam 92 anos da crise de 1929. Essa drástica recessão econômica que aconteceu nos Estados Unidos no final da década de 1920 e afetou todo o capitalismo internacional também ficou conhecida como a Grande Depressão, principalmente por conta dos seus efeitos na população americana. A crise de 1929 foi consequência das superproduções e da especulação no mercado financeiro, onde seu principal impacto foi a decadência do liberalismo econômico. Com o objetivo de sanar os efeitos dessa crise, surgiu uma nova teoria econômica, o keynesianismo, desenvolvido por John Maynard Keynes. Agora, vamos com a reportagem da Fabiana Semedo, que irá entrevistar Daniel Pereira, um grande estudioso economista, que irá nos falar como a ideia de Keynes foi usada para tentar regularizar essa crise. Boa noite a todos. Estamos aqui com o economista Daniel Pereira. Daniel, é fato que em 1929 o mundo vivenciou uma das maiores crises existentes. Ela que levou milhares de pessoas ao desespero e provocou uma quebra monstruosa na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Dentre os motivos existentes, a expansão do crédito é um dos fatores marcantes que contribuiu para esse ocorrido. Em sua opinião, o que deveria ser feito? De acordo com os pensamentos de Key, claro, para minimizar as consequências desse acontecimento. Boa noite. Olha, das maiores não, na verdade seria a maior, certo? Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York lá em 1929, como ficou conhecida ali como a Grande Depressão, o mundo todo ele entrou em uma grave crise, né? Os preços dos produtos e serviços caíram, né? e o salário se manteve, né? E isso fez com que aumentasse o desemprego. Claro que o desemprego ele vinha desde antes da crise, né? Mas foi durante ela que houve um crescimento exponencial. E é importante lembrar também que muitas pessoas se suicidaram por conta dessa grande perda, né, econômica financeira. Então aí a coisa ficou séria, certo? Eu gosto de trazer à tona que Keynes foi um dos primeiros economistas a perceber que o liberalismo clássico ele não conseguiria resolver o problema da crise sozinho. E a solução seria voltar a expandir a economia por meio de novas despesas do governo, né, o que possibilitaria a criação de empregos e é por isso que ele defendia que o Estado, né, como agente ativo contra a recessão e a alta do desemprego. As ideias de Keynes, né, ganharam mais força principalmente a partir da publicação, que seria desse livro aqui, né, a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, né, lá em 1936, né, e se tornou uma referência clássica, claro, né, mas antes, em 1932, o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, apoiado nas suas ideias, implementou um plano que ficou conhecido ali como New Deal, né, que seria um pacote de medidas econômicas e sociais no intento de tirar os Estados Unidos dessa retração econômica, né? O plano funcionou e isso foi ótimo para os Estados Unidos, né? Além, claro, da intervenção estatal, o plano estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o investimento em setores básicos da indústria e, claro, políticas de criação de empregos, né? Nesse período também ali havia a predominância de que seriam ali as duas grandes teorias econômicas, né? Que era ali a teoria liberal, que ela vinha há muito tempo, né? E foi fundada ali pelo economista e filósofo que seria o Adam Smith, né? E que defendia ali o funcionamento do livre mercado, em que o Estado deveria garantir apenas o direito à propriedade privada, e a teoria marxista, idealizada ali pelo Karl Marx, né, e que dizia que o Estado deveria ser forte e predominante, controlando os meios de produção, né, e toda a economia de um país. Tá? Então, assim, é importante perceber que, nessa época, as nações capitalistas administravam o campo econômico com base nas teorias estabelecidas ali pelo liberalismo clássico, certo? Não aceitava a intervenção no desenvolvimento econômico pelo Estado e julgava que a economia era autossuficiente, tá? E recuperava-se sozinha por períodos de crise. Isso ficou conhecido ali como o princípio do laissez-faire. Assim, quando Keynes apresentou sua teoria, levando em consideração que o governo havia um governo maior que tomava as decisões do país, acabou criando
uma oposição ao liberalismo, né? Então, assim, alguns estudiosos aceitam, assim como eu, né, que Keynes ele veio a revisar as teorias de Adam Smith. Né? Por isso ela ficou conhecida ali como, na verdade, a teoria do Keynes ficou conhecida como uma revisão à teoria liberal, né? Nessa configuração que deveria ser assumida ali pela economia capitalista. Outra coisa era que Keynes ele atacava a teoria liberal capitalista, pois ela não disponibilizava mecanismos e ferramentas capazes para garantir a estabilidade empregatícia de um país, tá? Então, assim, o pensamento keynesiano e a premissa fundamental, né, para compreender uma economia encontrava-se na simples observação dos níveis de consumo e investimento do governo, das empresas, dos próprios consumidores. Então, isso significa que, no momento em que as empresas tendem a investir menos, né, inicia-se todo um processo de retração econômica que abre portas para o estabelecimento de uma crise, e é aí que entram os estados, tá? Então, que ele entra para buscar formas de conter o desequilíbrio da economia, aplicando ali grandes remessas de capital, né, ou de créditos, né, para a realização de investimentos, tá, com o intuito de aquecer a economia. Então, paralelamente a isso, né, era de fundamental importância que o governo também concedesse linhas de créditos, tá, principalmente a baixo custo, né, garantindo ali a realização de investimentos do próprio setor privado. Não, isso, literalmente, a intervenção do Estado na economia de um país através de benefícios sociais e políticas fiscais. O Estado ele deveria intervir na economia sempre que houvesse a necessidade, né? Sempre que fosse necessário. E com isso o Estado ele passaria a ter um papel ativo, alcançando ali o chamado, que seria o plano emprego, né? O pleno emprego, onde o cenário, ele, assim, dentro do cenário, ele continua existindo. O desemprego ele existe, tá? Mas ele existe de forma natural e não dentro de um estado de crise. Entendeu? E aí a teoria de Keynes ele deu origem também ao que é chamado ali de estado do bem-estar, né, social. Então, promovendo tais medidas, o nível de emprego aumentaria ali consequentemente, e consequentemente poderia garantir que o mercado consumidor desse uma real sustentação a toda essa aplicação, né, de recursos. Assim, o estudo do keynesianismo, ele foi extremamente relevante para a teoria da macroeconomia. E sua obra, até hoje, é muito estudada por diversos economistas, muito respeitada, entendeu? Entendi. Muito obrigada, Daniel, por disponibilizar seu tempo. Por nada. Não tão distante da realidade dos Estados Unidos em 1929, o Brasil também vem enfrentando diversos problemas econômicos e sociais e teme a iminência de uma recessão econômica por conta da crise sanitária causada pelo coronavírus. Com isolamento social aplicado para diminuir a transmissão acelerada do vírus do Covid, muitos empresários acabaram fechando as portas devido ao baixo consumo dos bens e do alto desemprego. Agora, a repórter Ludmila Figueiredo irá entrevistar Alice Ribeiro, que irá falar um pouco sobre essa recessão econômica relacionada à intervenção estatal na economia. Olá, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com a Alice. Ela que vai nos responder a respeito de uma questão que está muito em pauta na nossa sociedade. É fato que nós temos enfrentado uma crise econômica muito grande, proveniente principalmente da pandemia do coronavírus. Mas, Alice, de acordo com os pensamentos do keynesianismo, nas ideologias do keynesianismo, você acredita que essa crise iminente ela pode ser contida? Boa noite a todos. Bom, não é surpresa para ninguém que devido à queda da atividade econômica, devido à situação de pandemia atual, tem afetado a economia, sendo o dever da União prover garantias para que todos acessem direitos sociais e econômicos, fazendo assim diversas ações que contribuíram para amenizar a situação que estamos passando nesse período, como medidas para equilibrar as contas, houve também a prorrogação para os pagamentos dos tributos e uma medida para
apoiar as empresas foi a aprovação do benefício emergencial e Pronamp. Já para aquelas pessoas mais necessitadas, assim, que faziam parte dos programas sociais do governo ou que a renda foi afetada pela situação do isolamento social, houve a aprovação do auxílio emergencial. Ao meu ver, isso é keynesianismo disfarçado. E como eu ensino nas minhas aulas, John Maynard Keynes idealizou a doutrina keynesiana, provando que a intervenção do Estado na economia, quando necessário, é ideal para evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego. Inclusive, meus alunos fizeram, devido a esse período de pandemia, um vídeo explicando mais dinamicamente as características do keynesianismo. E eu vou mostrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como exposto pelos meus alunos, algumas das características que eu acredito que possam retardar ou até mesmo impedir essa recessão econômica é o Estado prover o equilíbrio entre a demanda e a produção, como também reduzir as taxas de juros e a indexação dos salários. Desse modo, acredito que com a intervenção do governo, focando em resolver a causa básica da inflação do Brasil, que é o financiamento do déficit público, através da emissão de moeda, é possível enxergar o sucesso no impedimento da recessão econômica e uma estabilização na economia. Alice, muito obrigada por fazer parte da nossa pesquisa. Foi um prazer enorme lhe receber. Que você continue estudando e se aprofundando nesses assuntos. Até mais. Veremos agora, com a reportagem de Fabiana Sembedo, o que a população acha sobre a intervenção do Estado na economia. Fabiana, é com você. Boa tarde, Rafael e Ellen. Agora vamos entrevistar a Rafaela, estudante do IFBA. Boa tarde, Rafaela. O que você acha sobre a intervenção direta do Estado na economia? Eu acho isso muito importante. O Estado ele precisa intervir numa economia sempre que é necessário que isso aconteça, né? Isso é importante para que você evite uma refração econômica, para que você evite, né, para que ele consiga disponibilizar emprego para toda a população. Porque se você pegar numa teoria liberal capitalista, eles não vão ter todas as ferramentas para poder proporcionar esse emprego a todo mundo. Então, acaba que é preciso que o poder público ele intervenha para que a gente consiga dar essas ferramentas às pessoas, né, para poder que ele consiga trabalhar nas partes onde o poder particular está ruim, está negligenciando. Muito obrigada, Rafaela. Bom, como podemos ver, a Rafaela é super a favor da intervenção do Estado na economia. Então, voltamos agora ao estúdio. Ficamos agora com a aula de economia com Claudinho. Bom final de semana e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Nesse ano se completam 92 anos. E fala de mim, olha isso. Recessão econômica que... Porra, a Fabiana tá rindo, velho! 29. Essa drástica recessão econômica que aconteceu nos Estados Unidos no final da década de 1920 e afetou todo o capitalismo internacional. Tá vendo aí? Especulações financeiras no mercado. Você ia falar, velho. Você se preparou pra você... Ela não botou pra filmar. O que, Rafael? Você não é nem louco. Não é nem louco. Aí já foi. Fabiana, é com você. É comigo. Deixa comigo. Esse ano. Nossa, só o Muito final obrigada. Como podemos ver, é pra falar o que mesmo que eu esqueci? Economia com Claudinho. Boa noite. Se Claudinho é que ganhou como.